Por que não o casamento não possa ser infinitas pessoas? Por que o casamento não possa ser com idades diferentes? Não pode ser com uma pessoa de 40 e uma pessoa de 14. Por que o casamento só precisa ser entre o homem e entre a mulher? Porque exatamente isto é o casamento. Presidente, o que é uma família na visão de todo mundo que está aqui? Você, deputada Fernanda, quando você vê uma mãe solo que cria sozinha os seus filhos, você não vê ali uma constituição familiar? Quando você vê um casal heterossexual que adotou umas crianças, você não vê ali uma família? Ou então quando tem uma criança que é criada pelos avós, pelas tias, deputado Pastor Henrique, você não vê ali uma família? Pois então, eu também vejo uma família, deputado, quando eu olho, por exemplo, para o senador Fabiano Contarato, com seus lindos filhos adotados, sim, ali também tem uma família. Quando a gente olhava para o saudoso Paulo Gustavo, com o seu marido, com as suas lindas crianças, aquilo também é uma família. David Miranda, Glenn Greenwald, nosso saudoso amigo, ali também, sem dúvida nenhuma, é uma família. Eles, inclusive, cumprem com um papel muito fundamental para a sociedade, que é dar condições de se desenvolver num lar com dignidade, com direitos para essas crianças, enquanto tem tantos por aí que abandonam os seus filhos. Por que esses deputados não estão aqui preocupados, por exemplo, com as milhões de crianças brasileiras que são abandonadas assim que elas nascem? E aí as suas mães têm que, a vida inteira, cuidar sozinha, sem nenhum tipo de ajuda desses desertores, do início ao final da vida. Por que é que não estão preocupado, por exemplo, com as crianças que estão nas ruas, que não têm condição de ter um lar sequer, e porque nos últimos anos apoiaram e seguem apoiando uma política de morte e de miséria que coloca essas crianças sem nenhum tipo de direito? O deputado, que inclusive responde pelo crime de transfobia no Ministério Público Federal. Existem alguns inquéritos abertos contra ele, em função das declarações absurdas que ele fez no plenário e repetiu agora. Então, não é um aliado da pauta LGBT, QIA+. Aqui ninguém é ingênuo e não adianta fazer um discurso manso. Ele, inclusive, fez uma exposição de uma adolescente trans nas redes sociais e também responde por isso em inquérito. Então, não se trata de um suposto aliado que, com o cinismo, aqui fez um argumento de estar supostamente preocupado com a população LGBTQIA+. A gente está falando de um inimigo declarado dessa população, de alguém que utiliza do seu mandato para perpetrar diferentes formas de violência contra a população LGBTQIA+. Mas teve algo que ele me disse que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas que, sim, já estão casadas com adultos. Inclusive, um prefeito do PL. O nome dele é Rissam Derraim. Ele tem 65 anos. Ele se casou com uma menina de 16 anos. Aliás, a menina tem 16 anos agora, mas quando eles se casaram, ela tinha menos de 16 anos. Isso é crime, isso é ilegal no Brasil. É com esse tipo de suposta família com a qual a gente tem que se preocupar. Porque isso não é família, deputado. Isso é estupro, é violência, é abuso de vulnerável. É disso que se trata, mas não. Contra essa, aí sim, deformação, contra essa imoralidade, não vejo deputado de extrema-direita se levantando e supostamente se revoltando. Está se revoltando com o quê? Com as diferentes formas de demonstração de amor que existem, infelizmente, na sociedade brasileira, apesar do ódio e da violência de uns e outros que estão aqui querendo levar adiante um projeto como esse. Alguns utilizam um suposto argumento jurídico para sustentar aquilo que, na verdade, é só violência. Porque vão dizer, olha, no Código Civil diz assim, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Olha, se fala em homem e mulher, qual é a grande conclusão dos gênios do terraplanismo? Se não está nessa configuração, não é família. O que diz a Constituição brasileira também? Que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Para os gênios do terraplanismo também. Se está fora disso, não é configuração familiar. Aí os exemplos que eu disse, deputada Fernanda. Mãe solo,
crianças que são criadas pelas avós, crianças que são adotadas também por mãe solo, não são configuração familiar? É com base nessa compreensão e nos outros princípios constitucionais, presidente, dignidade da pessoa humana, proibição da discriminação, pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade e autonomia da vontade do indivíduo para dispor da própria sexualidade, direito à intimidade e à vida privada, e a promoção do bem de todos, como objetivo constitucional, que o Supremo Tribunal Federal deu um voto lindo e fundamental para hoje cerca de 100 mil famílias brasileiras, respondendo à de 4277 e à DPF 132, que reconheceu que outras configurações também podem ser reconhecidas como família. Portanto, união homoafetiva é, sim, uma família brasileira. Tem isso como Constituição. E merecem ter os seus direitos preservados, presidente, colegas deputados, porque isso diz respeito ao mínimo de dignidade e de possibilidade de uma lida cotidiana nas coisas mais básicas do dia a dia. Visitar um familiar que está num hospital. Poder responder no momento da morte, da passagem dessas pessoas, ser aquele responsável por todo o processo burocrático e humano que envolve um momento tão delicado como esse. A adoção, herança, bens, qualquer detalhe do cotidiano constituído pela forma do casamento. É sobre esses direitos que alguns querem passar por cima a não considerar mais como casais ou como famílias, que são toda essa configuração familiar. E aqui, eu já disse em uma outra sessão, mas eu acho que é importante repetir, a gente não está discutindo religião, presidente, isso não me cabe. Assim, eu tenho certeza que há pessoas que são muito mais qualificadas e capacitadas para discutir o que está no interior de cada uma das religiões, do que contém na Bíblia, como tem gente, felizmente, nosso querido colega e amigo pastor e também deputado Henrique Vieira. Não se trata dessa discussão, até porque, tá bom, existe uma igreja que se nega a realizar o casamento homoafetivo, mas eu conheço igrejas e pastores e religiosos que realizam. E por que é que um casal de homens, um casal de mulheres vai procurar uma igreja que é homofóbica, presidente? É óbvio que vai procurar uma igreja que reconheça o seu amor, que compreenda o seu amor e que vai fazer questão de celebrar o seu amor. E aqui uma observação é importante. Sim, se for liderança religiosa, se for político, se for militar, qualquer civil, se fizer uma manifestação de ódio e que incite a violência dessas pessoas, sim, vai ser configurado como homofobia. Porque isso também foi uma conquista da população LGBTQIA+, do Supremo Tribunal Federal. Então, não fique ofendido, deputado, caso o senhor seja chamado de homofóbico ou de transfóbico. Porque se o senhor for homofóbico e transfóbico, é assim que o senhor vai ser chamado. E, felizmente, precisará responder por esse crime caso cometa esse tipo de ação. Ponto. Foi uma conquista fundamental. Porque diz respeito à proteção de pessoas que são vulnerabilizadas. E aqui eu também quero resgatar um ponto importante. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+ do mundo. É com isso que a gente tem que se preocupar. O que fazer para que a população LGBTQIA+ não seja mais expulsa de casa, expulsa da escola, que não encontre lugar no mercado de trabalho? De que forma que elas possam circular na rua de mãos dadas ou sozinhas, sem tomar uma lampadada na cabeça, como a gente viu alguns episódios pelo Brasil. Isso tem que ser objeto da nossa preocupação. Agora, se elas estão amando e exercendo o direito de amar, presidente, por que eu estou preocupado com isso? Como é que está? Honestamente, como está a família de Vossas Excelências? Vamos se preocupar com a nossa própria família? Existem muitos conflitos, dificuldades, existe muito amor também no interior de cada uma das famílias que estão aqui. Mas por que eu vou me preocupar, me importar ou me incomodar com o direito de outra pessoa expressar o amor dele, gente? Pelo amor de Deus, a gente realmente não tem problemas no Brasil com os quais se preocupar? Ou o ódio, o preconceito, a intolerância vai ficar à frente dos direitos fundamentais de cada um que está aqui presente nessa sala ou que está no lado de fora?
Por isso, presidente, eu acredito que toda essa mobilização que esse debate está gerando, apesar de ser triste e lamentável, o relatório apresentado, porque teve uma deputada aqui que disse por que é que o PSOL, o PT, nunca apresentaram nenhum projeto de lei a favor dessas famílias. Acredito que ela nem sequer tenha lido o relatório, porque só um dos projetos, dos que foram apensados, são contrários, é o contrário aos casais homoafetivos. Todos os outros que foram apresentados também pelo PSOL e pelo PT, afirmam o direito ao casamento homoafetivo. Leia um pouquinho, estude, antes de sair disseminando fake news por aí. Afinal, quais são os parlamentares que estão aqui, gente, defendendo o direito ao casamento homoafetivo, ao contrário de vossas excelências que preferem aqui proliferar o ódio? Mas sabe o que eu reparei no dia de hoje, deputada Fernanda? Um certo recuo, um constrangimento desses parlamentares do PL. Porque nas redes sociais esbravejam, defendem que não tem que ter casamento. Eu não sei se foi a pressão da imprensa, se foi dentro das suas próprias bases políticas e religiosas, onde se demonstrou contrariedade, se foi a presença aqui dos bravos e bravas guerreiras dos movimentos sociais e militantes que ocuparam o plenário nos últimos dias. Mas criou um constrangimento, porque nenhum desses, que é homofóbico, que é transfóbico, que responde por crime, inclusive, disso, na justiça, teve a coragem de hoje vir aqui a fundo defender as posições que eles têm. Isso já é uma primeira vitória do movimento social. Porque, sim, está impedindo a proliferação de um discurso de ódio que chega longe. E isso é uma responsabilidade grande de projetos como esse. Porque, por mais que seja ilegal, inconstitucional, facilmente derrubado na justiça, tem um papel de um gatilho importante, como disse o deputado distrital Fábio Félix no dia de hoje, na audiência pública. Quando um parlamentar ele prolifera discursos como esse, ele estimula e ele autoriza que outras pessoas da sociedade também sejam violentas contra a população LGBTQIA+. E, ao menos no dia de hoje, recuaram no discurso, pelo menos até então. Não houve nenhum parlamentar que tivesse coragem de ir até as últimas consequências para dizer o que eles pensam. Fernanda, isso é só o começo. É só o começo. Porque há de haver o dia em que se envergonhem completamente de tudo que eles já disseram contra o povo LGBTQIA+. Que peçam desculpas pelo todo o mal que causaram, no sentido de alimentar o ódio na sociedade brasileira contra essa população. Que esteja aqui junto conosco, com parlamentares trans, como é a Erika Hilton, como é a Duda Salabert, com tantos outros parlamentares, defendendo e legislando a favor dessa população, e não tentando impedir o direito de amar de ninguém. Isso foi só um passo. Presidente, relator, peço que reflitam profundamente a partir desse primeiro recuo e desse primeiro passo que já está sendo dado no dia de hoje. Nós não estamos debatendo religião, estamos debatendo direitos civis, a possibilidade de compartilhamento de bens, de herança, de ter acesso a questões da vida material e cotidiana. Direito esse que já é exercido por cerca de 100 mil famílias com casais homoafetivos do Brasil. E é só isso que precisa continuar. O parlamento brasileiro não precisa passar por essa vergonha que é fingir que essas famílias não existem e dar uma resposta violenta para essas famílias. Ao contrário, a partir de toda essa pressão e desse primeiro recuo argumentativo, discursivo, é possível haver um novo recuo. E eu tenho muita fé na possibilidade de mobilização do nosso povo, de que nós vamos poder arrancar mais um recuo, para reconhecer que famílias são famílias, que o amor é o que prevalece em todas as configurações familiares, e que não há nenhuma doutrina moral, individual ou religiosa que deve se sobrepor aos direitos civis. Que essa interpretação sobre a Constituição e sobre o Código Civil que fez o Supremo Tribunal Federal, ela é correta e que nós vamos acompanhá-la para que cada vez mais pessoas possam ser livres, possam ter direitos, possam amar e possam conquistar os seus sonhos, presidente. Então, vamos em frente nessa discussão.
que eu espero que não seja aprovada no dia de hoje. Acho que esse debate, apesar de tudo, tem nos trazido uma riqueza fundamental. E, para concluir, eu quero parabenizar a cada uma e a cada um que, nas últimas semanas, apesar de ouvir frases que são muito violentas e apesar de ativar gatilhos que são muito difíceis de serem encarados, estão aqui desde a primeira hora e ficam até a última hora para garantir que nenhuma família dê nenhum passo atrás nesse país e para que todo mundo possa celebrar o seu amor. Obrigada, presidente.